Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Laíse e, juntamente com minha colega Eveline, somos alunas do curso de Licenciatura em Geografia. Estamos no estágio supervisionado com o professor Gibson e ficamos responsáveis para trazer essa aula para vocês. Bom, o tema da aula de hoje vai ser sobre a questão da Palestina, conflitos árabes e israelenses. Bom, a questão da Palestina é um termo utilizado em referência à luta dos povos palestinos após a perda de seus territórios, o que ocorreu em função dos desdobramentos ligados à criação do Estado de Israel, em 1948. Atualmente, os territórios palestinos reduzem-se a restritas áreas na Cisjordânia e também na faixa de Gaza. Os povos palestinos são maciçamente muçulmanos e utilizam o idioma árabe. Já a Palestina é uma região considerada histórica, tanto pelos próprios palestinos como pelos judeus. Esses últimos, os judeus, ocuparam essa região há mais de 4.000 anos, o que é considerada por eles como uma área sagrada, ou também definida como a Terra Prometida. Bom, a derrota dos judeus pelos romanos em 70 d.C. deu início a um período de 2.000 anos de dispersão, ou também chamado de diáspora, que é essa dispersão dos judeus no decorrer dos séculos por todo o mundo. E esses povos eles foram perseguidos, assassinados, jogados em guetos, obrigados a vestir roupas que os distinguissem dos demais povos, além de serem impedidos de possuir propriedades na Europa cristã durante vários séculos. No entanto, o povo judeu desenvolveu uma forte valorização de grupo, importante para manter a unidade das tradições e dos valores culturais preservados ao passar do tempo pelas famílias e pelas comunidades judaicas. Nesse mapa temos os principais destinos dos judeus após a intervenção romana no ano 70 d.C. Então, eles estavam aqui em Jerusalém, nessa região, e as setinhas estão mostrando o caminho ou o destino que eles percorreram pelo o resto do mundo, certo? Então, muitos vieram aqui para o lado mais ocidental e outros aqui para o lado oriental, principalmente aqui na Babilônia. Bom, e essa unidade entre os povos judeus fez surgir com acentuada força entre os judeus que viviam na Europa o movimento sionista, que é uma ideologia atrelada a um projeto de expulsão dos habitantes da Palestina, que tinham a maioria de muçulmanos, cristãos e árabes. A partir do ano de 1896, a publicação do livro O Estado Judeu, do jornalista Theodor Herzl, que vivia na Áustria, reacendeu nesse povo o desejo de recriar um Estado próprio para colocar fim à dispersão no mundo e às perseguições. Ele era um jornalista e afirmava que a Palestina é uma terra sem povo, ou seja, ele negava a existência dos palestinos enquanto nação, para justificar que o seu povo, o judeu, tinha direito a ficar com essa terra. Aqui é uma foto desse jornalista que foi responsável pelo livro Estado Judeu, certo? O nome dele, como eu falei anteriormente, é Theodor Herzl. Bom, e a partir desse movimento, organizações judaicas de todo o mundo passaram a financiar e enviar dinheiro para esses colonos, principalmente judeus europeus e russos, para irem em direção à Palestina. Por volta de 1904, já havia aproximadamente 100 judeus imigrados trabalhando em várias colônias agrícolas formadas na Palestina. E esse número cresceu de forma bastante acelerada até a criação do Estado de Israel, em 1948. Entre os anos de 1922 e 1936, a população judaica
saltou de 11% do total da população da Palestina para 28%. E em 1918 e 1948, até 1948, os judeus haviam comprado uma parte das terras palestinas. Aos poucos, os palestinos, principalmente os pobres, perdiam suas terras e o controle sobre a Palestina. A intolerância de ambas as partes resultou em vários conflitos, na formação de grupos paramilitares de ambos os lados e em diversas mortes. Bom, sobre a criação do Estado judeu. Após a realização de acordos entre os Estados Unidos, o Reino Unido e a União Soviética, a Organização das Nações Unidas realizou a Partilha da Palestina em 1947. Os judeus ficaram com 57% do território e os árabes, que eram maioria na região, com 43%. A capital, Jerusalém, que é sagrada para as religiões tanto judaica como islâmica, pertencia a ambos e ficaria sob a administração da própria ONU. No ano seguinte, foi fundado, então, o Estado de Israel. Porém, a aprovação desse plano de partilha foi facilitada por dois motivos. Primeiro, os horrores do Holocausto judeu durante a Segunda Guerra Mundial, que foi realizado pelos nazistas, e também os interesses estadunidenses e soviéticos em enfraquecer o colonialismo inglês e francês no Oriente Médio. Aqui nesse mapa está representando como seria a partilha do território. Essa área em amarelo seria o Estado Árabe, 42%, e essa parte mais marronzinha seria o Estado Judeu, 56,5%. Nessa área aqui, esse pontinho verde, no centro do território, seria a área internacional de Jerusalém, que, como eu falei, ela é a cidade santa tanto para o islamismo como para o judaísmo e os cristãos também. Então, ela é uma cidade sagrada para as três principais religiões monoteístas do mundo. Bom, essa configuração, porém, não agradou a muitos. E os povos árabes no Oriente Médio, eles iniciaram uma ofensiva contra o Estado de Israel, no momento do ano de sua criação. Esse ataque ficou chamado da Primeira Guerra Árabe-Israelense e foi liderada por Egito, Jordânia, Líbano e Síria. Porém, esse ataque foi combatido pelos judeus, que tinham nos Estados Unidos um grande aliado diplomático e militar. Os árabes, principalmente palestinos, que não foram convidados para participar dessas negociações, ou seja, da partilha do território, recusaram-se, por meio das Ligas Árabes, a aceitar a partilha decidida pela ONU. Esse fato acarretou o primeiro confronto militar entre os países árabes e o Estado de Israel, que foi iniciado em julho de 1948. E a Liga Árabe é basicamente um agrupamento de países árabes fundado em 1945 com a finalidade de acompanhar e coordenar os laços econômicos, sociais, políticos e culturais entre os seus membros, como também intervir em disputas entre eles. Bom, a grande consequência dessa guerra foi colhida pelos palestinos. Além das perdas territoriais, a guerra forçou mais de 700 mil palestinos a refugiar fora dos territórios que haviam sido conquistados por Israel. Isso ficou conhecido pelos palestinos como Nakba, que do árabe significa tragédia. O Estado de Israel até hoje não permite o retorno desses refugiados para o antigo território. O final da guerra apresentou um saldo assustador: destruição, mortes e milhares de refugiados palestinos que se dirigiram para países árabes. Bom, o fim do Estado da Palestina. Enquanto os palestinos foram enfraquecendo-se e, consequentemente, dispersando parte de sua população para outros territórios, como para a Líbia, a Síria e o Egito,
Israel intensificou a sua força e tornou-se militar e politicamente preponderante na região do Oriente Médio. Ao longo dos anos 1960, palestinos passaram a viver em acampamentos de refugiados. Eram mais de 700 mil pessoas espalhadas pela faixa de Gaza, Cisjordânia, Jordânia e pelo Líbano. Eles desenvolveram um estilo de vida cada vez mais solidário, no qual os laços de união e militância política em torno da luta da reconquista da Palestina se tornaram cada vez mais fortes. Aqui nesse mapa temos sobre uma representação dos territórios conquistados por Israel. Ele conquistou toda essa península do Sinai, a faixa de Gaza, a Cisjordânia e as colinas de Golã. Bom, sobre os principais conflitos que tivemos entre essas duas nações. Além da Primeira Guerra Árabe-Israelense, também tivemos a Guerra de Suez, que foi quando o presidente do Egito nacionalizou o Canal de Suez, que é um elo de ligação entre o Mar Mediterrâneo e o Mar Vermelho, proibindo o tráfico de navios israelenses. Com isso, tropas francesas, inglesas e israelenses invadem a Península do Sinai e ocupam o Canal de Suez. A ONU também ela envia forças de paz. Já a Guerra dos 6 Dias, Israel ocupou a Península do Sinai, a faixa de Gaza e a Cisjordânia, além das colinas de Golã, na Síria. E, para manter o domínio desse território, Israel instala colônias nas áreas ocupadas. Já na Guerra do Yom Kippur, que ocorreu em 6 de outubro, que é o feriado religioso judaico. Yom Kippur significa Dia do Perdão. Nesse dia, tropas egípcias, sírias e de outros países árabes avançaram sobre a Península do Sinai e as colinas de Golã para reconquistá-la. Israel repele os ataques e continua a ocupar esses territórios. Aqui temos umas imagens representando esses conflitos. Nessa primeira imagem está representando sobre esse bloqueio do navio no Canal de Suez. Aqui temos a Guerra dos 6 Dias, onde inicialmente essa área aqui era pertencente a Israel e com o passar do tempo ele foi tomando posse e dominando outras áreas e áreas cada vez maiores. Aqui temos a Guerra do Yom Kippur, que está mostrando as tropas de Israel chegando perto de Damasco, que é a capital da Síria. Eles bombardearam ela. E nesse conflito, os Estados Unidos apoiaram Israel, enquanto a União Soviética apoiava a Liga Árabe. Já as Intifadas, que ocorreu em 1987 e no ano de 2000, foi um movimento popular que surgiu nos acampamentos de refugiados palestinos da Cisjordânia e de Gaza. Eles a população armados com paus e pedras, crianças, mulheres, jovens e velhos começaram a travar uma guerra inusitada contra os soldados israelenses, que revidaram disparando contra os palestinos. Bom, nesse mapa tem uma representação sobre a evolução do território de Israel. Inicialmente, os judeus eles dominavam aqui, aliás, eles faziam parte aqui de pequenos assentamentos, se vocês podem observar. Essa área em verde, como está mostrando a legenda, são os judeus, e em marrom, os palestinos. Isso no ano de 1946. Quando houve a partilha, em 1947, podemos observar que houve uma maior participação dos judeus aqui no território, e aqui seriam os palestinos. Se vocês observarem, com o passar do tempo, a presença de palestinos foi diminuindo e os judeus foram tomando quase todo o território. Restando para os palestinos uma parte aqui, olha, na faixa de Gaza. Jerusalém, como falei anteriormente, ela ficou sob jurisdição da ONU devido à sua importância.
tanto para as duas religiões. E atualmente, muitas questões dificultam essa concretização da criação do Estado da Palestina, incluindo aí as questões dos colonos judeus incentivados por Israel. Além disso, os israelenses detêm controle sobre recursos naturais e até sobre a água, e não parecem estar dispostos a ceder essa posse aos árabes. E por isso, aliás, e sem falar na cidade de Jerusalém, que é considerada sagrada para os muçulmanos e reivindicada pelos palestinos, e que também não será cedida sob nenhuma hipótese pelo Estado de Israel. Então, esse conflito não chegou ao fim. Recentemente vimos um novo capítulo deste conflito e ele é bastante atual. Espero que vocês tenham entendido, pessoal, um pouco sobre essa aula. É um conflito bastante difícil de se entender, digamos assim, porque tem muitos desdobramentos. Eu procurei aqui trazer um resumo de forma mais clara possível. Espero que vocês tenham gostado da aula e até a próxima!